Olá, Luizinha! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui eu falo sobre educação respeitosa. Se você gosta desse tipo de tema, já se inscreve para você receber todos os vídeos que eu fizer por aqui, tá bom? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre rotina, como ter uma boa rotina, como conseguir ter uma rotina, né? Porque às vezes a gente idealiza muito as rotinas, mas a gente não consegue seguir a rotina. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho da importância da rotina. A gente tá vivendo toda essa quarentena e agora nós estamos sentindo um pouquinho na pele o que é não conseguir ter previsão das coisas. Como que é se sentir sem saber o que vai acontecer, o que esperar, o que posso fazer. Essa é uma hora muito legal da gente fazer esse tipo de reflexão, pra gente entender o que as crianças sentem quando elas não sabem o que vai acontecer, né? Quem não tá surtando nessa quarentena? Fala pra mim, amiga. Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. É muito importante que nós tenhamos uma rotina para que a criança se sinta segura do que vai acontecer e sabendo os horários que ela pode brincar, sabendo que tudo bem, ela tá se sentindo um pouco cansada, mas tudo bem porque já tá chegando o horário da soneca. Então é muito importante mesmo que essa criança saiba o que vai acontecer. Sei. E como montar uma boa rotina? Bom, você já deve ter passado pela frustração de tentar uma rotina e no primeiro dia vai bem, no segundo dia vai bem, no terceiro dia você não consegue cumprir as coisas que você planejou para a rotina. E por que isso acontece? Normalmente isso acontece porque a gente vê todas as necessidades da criança e a gente pauta tudo isso, porém a gente esquece de olhar para nós, que somos adultos ali da relação, que precisamos manter essa rotina funcionando, mas a gente também tem necessidades, a gente também tem sentimentos, a gente também fica cansado. Então a gente precisa se respeitar e entender que a nossa rotina precisa estar atrelada à rotina da criança para que isso funcione. Então, primeiro de tudo, eu quero falar pra você o que? Liste o seu dia. O que você faz normalmente no seu dia? Põe tudo isso no lápis mesmo, escreva, porque depois que a gente escreve, a gente consegue visualizar aquilo. Quando a gente só pensa, a gente acaba esquecendo de alguma coisa. Mas não, escreve tudo o que você faz. Escreve qual é o momento que você precisa descansar. Escreve qual é o momento que você precisa relaxar. Qual é o momento que você quer assistir um filme. Escreve qual é o momento que você quer pentear o cabelo, amiga. Escreve, porque senão não tem como isso funcionar. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Depois que você fez isso e você listou a sua vida, o seu dia, você vai listar a vida do seu filho, o dia do seu filho. Quais são os horários que você gosta que ele almoce? Qual é o horário melhor que você acha para ele acordar? Qual é o horário dele dormir? Qual é o horário da soneca? E sobre soneca eu acho super importante ressaltar que crianças precisam dormir. Pelo menos até os 4 anos elas precisam tirar uma sonequinha à tarde. Então, crianças menores, até 2 anos, às vezes tiram até 2 sonecas. Uma um pouquinho antes do almoço, uma depois, né, no período da tarde. E é super importante, porque eu não sei vocês, mas eu viro um bicho quando eu tô com sono. Eu fico muito estressada, tudo me irrita, eu me irrito muito mais fácil quando estou cansada, quando estou com sono. E a criança, ela não é diferente, ela tem as suas necessidades, elas precisam ser respeitadas. Às vezes eu tenho essa queixa lá no meu Instagram, que meu filho chora por tudo, meu filho é irritado, tudo irrita ele e tal. E às vezes eu pergunto, seu filho dorme à tarde, tem um horário para ele poder descansar? Que às vezes a criança, ela não tem esse momento. E ela fica realmente muito mais irritada, porque ela tem essa necessidade, pelo menos ali até os 4 anos, é super necessário que a criança tenha esse momento do sono. É claro que tem algumas exceções, tem crianças que elas não gostam mesmo de dormir, mas que elas normalmente ficam bem, né? Que não é o geral as crianças precisam tirar esse soninho. E é muito importante lembrar que o que a criança quer às vezes pode ser diferente do que ela precisa.
Então, por exemplo, a criança pode não querer dormir, só que você como pai e mãe conhece ele, sabe que ele precisa dormir, que ele vai ficar irritado, que ele vai ficar, né, alterado ali emocionalmente, às vezes até tudo vai chorar. Então, você precisa ser firme para fazer ele dormir. Eu costumava levar as meninas pro meu quarto, que era o quarto onde eu conseguia fechar tudo, ficar um ambiente mais escurinho e longe de barulhos, porque se tivesse alguém em movimento na casa, elas não iam querer dormir, nenhuma nem a outra. Então, eu sempre fazia assim, dessa forma, já prepara a criança para aquele momento do soninho. Claro que às vezes a criança fica se batendo e tudo e não quer dormir e tal. Você tá ali para acalmar a criança, então você vai fazer alguma coisa que calme ela. Eu, por exemplo, gosto muito de cantar e minhas filhas gostam disso, então eu já começava a cantar. Ai, with this night, I London de low and de late and de low and de... E aí ela começava a se bater e eu não quero dormir, eu não quero dormir. A Sara fala, como é que é? A Sara fala assim, Mimi não, mãe, Mi não, que não quer dormir. Agora ela já tá falando até melhor, né? Mas na época ela falava assim, Mi não. Enfim, mas eu sabia que ela precisava dormir. Então eu continuava ali, fingia que não escutava, continuava cantando. With this night, I London de low and de late and de low and de fly. E tal, balançava ela um pouquinho, até que ela começava a se acalmar. E aí eu deitava na cama do lado dela e ela dormia. Outra coisa que é muito importante lembrar sobre o soninho da tarde é que você precisa se atentar ao horário que esse sono inicia. A criança começa a dormir para não atrapalhar o horário dela dormir à noite. Então, como regra, eu e minha mãe a gente já tinha combinado. Se elas não dormiram até as 2 horas da tarde, elas não dormem mais. Porque senão realmente ficava muito complicado pra gente fazer elas dormirem à noite. No outro dia eu precisava acordar cedo, então não era uma opção a gente não conseguir fazer elas dormirem à noite, né? Então a gente tinha esse combinado mesmo, ó, se não dormiu até as 2, chega. Mas você olha aí como é a sua rotina e a rotina do seu filho e aí você decide esse horário. Claro que a gente já se preparava quando elas não dormiam mesmo. Até as 2 a gente já sabia que ia ser um dia mais desafiador, porque ela ia ficar cansada, elas iam ficar irritadas e a gente precisava estar ali para apoiá-las, para ajudá-las nesse momento, porque é natural que a criança vai ficar cansada mesmo quando ela tá com sono. E como conseguir fazer a criança seguir a rotina? Bom, é sonho de mãe achar que a gente vai pôr a rotina na parede e a criança vai seguir, né? Isso não existe, isso não vai acontecer. Na verdade, a gente vai acostumar a criança com a rotina, como hábito mesmo, sabe? Hábito. Pra gente criar o hábito, a gente tem que fazer todos os dias, por tantos dias, né? Tem teorias que falam de 21 dias pra você criar um hábito, tem outras que falam que pode ser em média 60 dias, né? Que tem hábitos que são difíceis, que são até 200 e poucos dias. Enfim, mas como um hábito mesmo, a rotina ela precisa ser feita e feita dia após dia. E como na disciplina positiva a gente fala, precisa do acompanhamento. Então é do adulto mesmo estar acompanhando essa criança para que essa rotina funcione. Então por isso que eu falei lá no começo do vídeo que você precisa ajustar a rotina do seu filho à sua, para que você possa realmente acompanhar. E aqui eu vou falar 2 dicas para que você possa conseguir fazer essa rotina aí na sua casa. A primeira, você pode fazer simplesmente por imitação. Então, todo dia, quando acordar, você faz a mesma repetição. Por exemplo, na mesma ordem. Então, você vai acordar com seu filho, você vai arrumar a cama junto com ele, ele vai escovar o dente, depois ele vai tomar o café. Então, tem que ser sempre na mesma ordem. Eu tô dando esses exemplos, mas você faz aí de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você acha necessário para você e para sua família. Mas é super importante que esteja na mesma ordem. Por exemplo, a rotina da noite. Como que você faz antes de dormir? A criança toma um leite, escova o dente, lê uma historinha, não sei, depois vai pra cama. Ou o banho, depois a historinha, depois vai pra cama. Não sei. De acordo com a sua rotina, mas é super importante que seja sempre na mesma ordem, para que a criança aprenda por repetição mesmo. Então, todo dia fazendo daquela mesma ordem, tudo, e aí a criança vai conseguir seguir. Empolgante! Outra dica super legal de rotina é o quadro de rotinas. Com crianças pequenas que não sabem ler, você pode tirar foto. Você pode pegar fotos do Google mesmo, ou imagens até, e criar aquela rotina com a criança.
Você pode dar até a opção para que a criança escolha alguns horários. Não tô falando horário de almoço, nem horário de acordar e dormir, que isso não cabe a ela, cabe o pai e a mãe dizer qual é o horário e tudo. Mas tem coisas que você pode deixar assim que a criança escolha, como por exemplo, você quer brincar de manhã ou você quer assistir, e aí à tarde você brinca. Não sei, alguma coisa assim que dê para ela escolher, né, de acordo com a idade da criança também. Você pode dar essa opção dela ajudar na escolha ali dos horários. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar para vocês que não tem como você cuidar de uma rotina inteira se você não se permitir ter o seu momento. Uma hora essa rotina vai cansar, uma hora essa rotina vai esgotar você e você não vai conseguir dar conta. Então você tem que se permitir dentro dessa rotina que tenha o seu momento de descanso, que tenha um momento prazeroso para você, como por exemplo tomar o seu banho mesmo. O quê? Não acredito. Ponha na rotina, ponha você como importante na sua rotina. Então, escreva mesmo tudo que você vai fazer, até as tarefas domésticas. E aqui eu já deixo o pedido, o apelo, que você peça ajuda, porque a gente precisa de ajuda. Nós não conseguimos dar conta de tudo sozinha. Então, peça ajuda sim, tá? Para você conseguir ter um tempo para você também. Se você gostou desse vídeo, se isso fez sentido para você, compartilha para que possa chegar em outras mães e a gente poder ajudar juntas essa mãezinha também que vai receber esse vídeo. Um beijo, não esquece de se inscrever nesse canal, até o próximo vídeo. Tchau!